Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese, ponto a ponto. E o ponto de hoje é o ponto número 77 do Catecismo da Igreja Católica, que vai nos falar sobre a transmissão da revelação e de como ela tem continuidade na sucessão apostólica. Nós vamos tratar deste tema que está situado dentro da primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, dentro da profissão de fé, na seção Creio e Nós Cremos, no capítulo 2, Deus ao encontro do homem, no artigo 2, a transmissão da revelação, e no ponto 1, tradição apostólica, continuidade na sucessão apostólica. E o ponto 77 nos diz o seguinte tema: para que o Evangelho fosse perenemente conservado, íntegro e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício e magistério. Com efeito, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão ininterrupta até a consumação dos tempos. Dentro deste texto 77, desse ponto 77, nós temos duas citações do Concílio Vaticano II, ambas citações a Dei Verbum, no ponto 7 e no ponto 8. Qual que é, digamos assim, a fundamentação real dessa argumentação aqui? O fundamento doutrinário histórico que é importante para o nosso estudo de teologia e também para os senhores catequistas. Este projeto aqui é o Catequese ponto a ponto. Então, esse ponto, no que ele repercute na nossa vida, enquanto catequistas, enquanto catequizandos, enquanto pais de catequizandos, enquanto catequese familiar. Bom, o item 77 do Catecismo, ele vai abordar essa transmissão da revelação divina pela tradição apostólica, destacando que existe uma continuidade por meio da sucessão apostólica. O que é sucessão apostólica? De Pedro a Francisco, nós temos, por todo esse período, a sucessão apostólica ininterrupta. É como se, numa corrida de revezamento, um apóstolo fosse passando ao outro. Nós chamamos os sucessores dos apóstolos, são os bispos, O Papa Francisco é o bispo de Roma, então ele é o sumo pontífice, é o nosso Papa. Então, de Papa a Papa, nós temos na sucessão essa transmissão ininterrupta. Esse conceito, ele fundamenta-se na necessidade de conservar o depósito da fé, assegurando que a doutrina cristã ela seja preservada intacta até a vinda de Cristo, até o fim dos tempos. O Concílio Vaticano II, já no nosso tempo agora, na Dei Verbum, ele vai sustentar que os apóstolos confiam, dentro dessa sucessão, aos bispos a missão de perpetuar o ensinamento transmitido. E aqui eu faço menção ao tema anterior, ao ponto anterior, que vai falar que é de maneira fiel e ininterrupta. Ou seja, essa fidelidade e essa continuidade são muito importantes para a Igreja. Por quê? Porque essa preservação ela vai se realizar de duas formas, como também estudamos no ponto anterior: oralmente e escrito. Esses textos inspirados pelo Espírito Santo, que compõem a Sagrada Escritura e que compõem a tradição da Igreja, da qual o catecismo é a expressão compilada de toda a história de 2 milênios de história, não somente de estudo teológico, mas de tradição litúrgica, de tradição missionária, tradição moral, ou seja, o que é ser cristão? Tudo isso, ele nos foi confiado e foi guardado por essa sucessão apostólica ininterrupta. A sucessão apostólica, ela tem respaldo em diversas passagens bíblicas. Mateus 28, 19 e 20. E depois ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo quanto vos tenho ordenado. Eis que estou convosco
todos os dias até o final dos tempos. Então, é projeto de Cristo, é mandamento de Cristo, é dever da igreja, é dever de todo aquele que se diz cristão, mas de maneira especial os apóstolos, aqueles que foram confiados e aqueles a quem foi confiado foi transmitido. Também, 2 Timóteo 2 vai falar disso. O que ouvistes de mim, na presença de muitas testemunhas, confia aos homens, que sejam também capazes de instruir aos outros. Então, a capacidade, o munus de reger, né, governar, e que os apóstolos têm, é muito importante, né? Então, os bispos, eles transmitem, são capazes de instruir, mas não instruir ao seu bel prazer, naquilo que lhe foi passado, aquilo que receberam, transmitiram. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 20, 26. Eu vou citar apenas um aqui. A escolha de Matias para substituir Iscariotes evidencia a prática da sucessão apostólica na igreja primitiva, ou seja, não existe mais aquele apóstolo. Então ele é substituído. Existe uma sucessão apostólica para que alguém tome o lugar. Santo Irineu de Leão, ele argumenta que a tradição apostólica é visível e manifesta em todas as igrejas fundadas pelos apóstolos. E ressalta o papel dos bispos como os guardiões legítimos. Então, a gente tem isso e muitas vezes não se dá conta, né? A gente vai a uma catedral, ela se chama catedral porque ali o quê? Ali se encontra a cátedra. Então, quando o bispo ensina, ele ensina ex cátedra, da cátedra, e ele ensina aquilo que lhe foi confiado, né? Então, quando o Papa faz um pronunciamento, ele faz ex cátedra, sobre fé, moral, sobre doutrina, ele é infalível sobre isso. Então, Santo Agostinho, na obra Cidade de Deus, no livro 20º, ele vai dizer o seguinte, que a autoridade da igreja decorre dessa continuidade. Essa continuidade que garante a transmissão fiel da doutrina de Cristo. Então não é a doutrina criada pelos apóstolos, mas transmitida aos apóstolos por Cristo. São Tomás também na Suma Teológica, ele vai salientar que a tradição é um canal necessário para a transmissão da fé, pois completa e interpreta as Escrituras assegurando a integridade da mensagem cristã. No caminho disso, ou seja, no encalço disso, nós temos todos os concílios, desde o concílio de Jerusalém, na presença dos apóstolos, que são os fiéis depositários daquilo que ouviram de Cristo, desde o concílio de Trento, o concílio de Jerusalém, até o concílio Vaticano II, esta caminhada que vai passar por inúmeros concílios, Calcedônia, Éfeso, depois do concílio de Trento, já na nossa época, 1545 a 1560, o concílio Vaticano II, todos eles destacam a importância da transmissão viva através desta sucessão apostólica. O Papa Leão XIII, na encíclica Providentíssimos Deus, de 1893, ele reforça que entre a escritura e tradição existem a sustentação de que ambas devem ser interpretadas à luz do magistério. Ou seja, durante muito tempo a igreja ela teve que lutar com falsas ideias, com gnosticismo, com tantas heresias que digamos assim, purulavam, surgiam, às vezes dentro da própria igreja, por má compreensão do texto. Então, os apóstolos, os bispos, os teólogos se debruçavam sobre aquele tema, discutiam até chegar ao quê? A uma decisão. Essa é a decisão dos concílios que forma a nossa estrutura de pensamento cristão, a nossa moral, a nossa liturgia, a nossa catequese, tudo depende disso. São João Paulo II, na encíclica Fides Ratio, ele vai falar que tudo isso não é feito para que nós sejamos bitolados, mas para que a nossa razão e a nossa fé possam caminhar, ou seja, aquilo que nós cremos possa ser entendido por nós, e aquilo que nós entendemos, nós podemos mergulhar mais profundamente como fé. Ele destaca que a fé e a razão, elas vão trabalhar juntas para aprofundar a compreensão da revelação transmitida à igreja. Santo Agostinho ele vai dizer que
devemos crer para entender e entender aquilo que cremos, né? Repercussões disso. Nós temos muitas implicações litúrgicas, nós temos implicações pastorais, porque a sucessão apostólica não é apenas uma garantia de continuidade, mas é também, não é só doutrina, mas é liturgia pastoral, porque quando nós falamos de doutrina é aquilo que nós acreditamos, mas a maneira com que nós celebramos. Concílio Vaticano II, nós tivemos o Concílio Vaticano II, nós tivemos, digamos assim, a reforma litúrgica, mas essa reforma litúrgica não foi feita a bel prazer. Foi guardado o quê? Aquilo que era a continuidade da nossa tradição. Foram criadas outras leituras, foram liturgias, foram feitos ajustes à liturgia que tem, mas não perdemos as características. A ordenação episcopal, realizada por meio da imposição das mãos, ela simboliza que existe uma transmissão viva, que se perpetua desde o ministério apostólico e assegura a autenticidade dos sacramentos, ou seja, aquelas pessoas, os sacerdotes, os diáconos, os sacerdotes, os bispos, eles foram ungidos e consagrados para aquilo. E isso se perpetua desde os apóstolos. Na pastoral, a repercussão dessa continuidade apostólica fortalece a unidade da igreja, garantindo que os fiéis recebam um ensinamento seguro e autêntico. Então, o direito canônico que vale aqui no Brasil, vale em Roma, vale no Japão, na China, vale em todos os países. Por quê? Porque nós somos cristãos. O ensinamento bíblico que é dado aqui, ele também é dado. A liturgia que nós... Isso é fabuloso. A liturgia dominical, a liturgia semanal, a liturgia das horas é a mesma para todos. Então, isso garante que os fiéis recebam o ensinamento autêntico, né? E esse princípio é o que vai orientar a formação teológica dos ministros ordenados. Então, dentro dessa lógica, nós podemos dizer que o ponto 77 quer lembrar que existe sim uma continuidade. Esta continuidade, ela é muito importante para que nós mantenhamos o quê? O caráter de cristãos, a autenticidade. Como eu sempre digo aqui, as religiões não são todas iguais. As religiões não são todas iguais. Somos católicos, apostólicos, romanos, como disse, existem sementes do evangelho nas outras religiões. Os próprios documentos da igreja afirmam isso. Mas em nós não é apenas sementes. Aqui nós temos sementes que germinaram, foram regadas pela vivência, pela oração, pelo sangue dos mártires, pelo testemunho da igreja, pela missão da igreja, e se perpetuam aqui. O fruto que foi entregue, a árvore, as sementes que foi plantada pelo Cristo e regado com seu sangue na cruz, chegou até nós. A graça que foi dada aos apóstolos chega a Francisco. E isso repercute em toda a igreja. É isso que nós cremos, é isso que nós vivemos, é isso que nós devemos guardar. Bom, gente boa, esse foi o ponto 77 aqui do Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.